CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Celulares usados, o que a gente precisa de saber para não ter dor de cabeça, né, Gilberto? Bom dia, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, hein? Quem está pensando em trocar o celular já deve ter se assustado com o preço dos aparelhos, né? Principalmente aparelhos novos. E aí uma opção talvez mais em conta são buscar aparelhos usados, que são vendidos, né, nas redes sociais, na internet, né, para isso. Mas alguns cuidados a gente deve tomar para que essa aquisição não se torne uma grande dor de cabeça, né, para isso. Então, vamos falar de algumas dicas que a gente pode observar. Primeiro, né, verifique o anúncio e faça perguntas específicas ao vendedor. Muitas vezes o anúncio não tem todas as informações, né? Perguntar, por exemplo, o modelo, marca, cor, saúde da bateria, né? Quanto tempo de uso, quantos donos o celular teve, né? Se já passou por algum reparo, né? Se ainda possui a garantia do fabricante ou não. Então, tirar todas as dúvidas, né, nesse caso. Se for uma compra de um revendedor, né, procurar, né, o feedback de outros clientes que compraram nesse mesmo revendedor da internet, que tem algumas empresas que vendem celulares usados, né, compram e vendem celulares usados para isso. É interessante sempre ter acesso ao aparelho físico, né? Então, prefira ver o aparelho pessoalmente, né? Alguns vendedores têm fotos antigas ou mesmo lojas de anúncios que não é exatamente daquele aparelho que está sendo vendido ali. Então, é interessante que você, com o aparelho em mãos, verificar se os botões do celular estão funcionando, se a tela está quebrada ou rachada, se as entradas de fone e carregador funcionam. Lembrando que alguns celulares não têm mais entrada de fone de ouvido, né? E testa a câmera, né? Você faz uma foto com a câmera frontal e traseira para saber exatamente se está tudo funcionando, se não tem nenhuma mancha na tela, se não tem nenhum arranhão nas lentes, né? Para isso. Um outro cuidado é a atenção com falsificações, né? A gente sabe que tem muitas réplicas aí rodando aí pelo mercado, né? De aparelhos que são famosos, né? Para isso, né? E aí, confirmar, né, se o aparelho é exatamente original, né? Então dá uma olhada lá nas configurações, entra lá na parte de configurações e dá uma olhada se todas as informações estão de acordo, né, com as informações que estão sendo vendidas, sendo anunciadas, né? Se o modelo é aquele, se a marca é aquela mesmo, né? Nessa situação, né, para isso, né? Verificar a procedência também é uma questão importante, né? Verificar o número do e-mail e do telefone, né? Pois dispositivos roubados e perdidos costumam ser incluídos numa lista de restrições. Então, você tem lá, né, a verificação do celular, né? Você vai para verificar se ele está sendo um celular que já foi denunciado como roubado, né? Nessa questão, né? E a gente sabe que aparelhos podem ter vírus, né, nesse caso. Então, é importante que você garanta que o aparelho foi restaurado para as configurações de fábrica, ou seja, está zerado, né, nesse caso. Que aí você tinha algum tipo de vírus instalado no celular, ele foi apagado e você vai poder começar com o aparelho do zero, né, sem nenhuma situação. Nunca use o aparelho exatamente como ele chegou para você, né? Ou seja, ele tem dados ainda do antigo proprietário do celular. Então é importante que você verifique se ele não foi restaurado para configuração de fábrica, senão você faz a restauração antes, né, de começar a usar o aparelho, né, para isso, né? E prefira vendedores e lojas que ofereçam algum tipo de garantia. Nessas lojas especializadas que vendem aparelhos usados, eles normalmente têm, né, algum tipo de garantia, né? Você comprou e tem a garantia de alguns meses, né, para que se aparecer algum problema do aparelho durante esse período, a gente tem essa garantia de você poder trocar, poder fazer algum tipo de situação como essa lá, para isso, né, nessa situação. Gilberto, eu tenho uma observação a fazer também, né? Até as conversas que a gente já teve daquele plano de recuperação de celulares da Polícia Civil aqui no estado, né? E aí o delegado chamou a atenção para o número de pessoas que se surpreenderam de ter recebido, né, a mensagem de que tinham que procurar uma delegacia de polícia para devolver o aparelho, porque elas compraram usado de boa fé. Exatamente, ou seja, muitas pessoas compram aparelhos sendo vendidos e foram aparelhos que foram frutos de roubo, né? Então, essa é uma questão importante que você deve checar, né? Exatamente com o vendedor, né? Exatamente a garantia dessa situação, né? Nesse caso. Então, isso é uma questão bem importante, né? Para isso. Então, aí, se você está naquele site de compras lá,
né? Você vai de boa fé, que você vai comprar um aparelho que foi utilizado por alguém. Como é que você descobre que ele é fruto de roubo? Então, você tem um site chamado Celular Legal. Entra no Google, procura lá sobre Celular Legal, né? E lá tem uma lista, você pode entrar, né, nesse site e consultar pelo e-mail do aparelho, né? E aí, nesse caso, né, você pode consultar se esse e-mail está cadastrado como um aparelho roubado. Então é uma boa forma de fazer isso. Então, entra lá no Google, procura como Celular Legal, né? É um site do governo, um site do GovBR, e lá tem uma forma de você consultar se esse e-mail foi de alguma maneira, alguém denunciou esse e-mail num boletim de ocorrência, né, ou na operadora, dizendo que aquele aparelho foi roubado. Então você já tem uma boa indicação de que aquilo é um aparelho que você não deve comprar. Mas para você ter o e-mail, você tem que estar com o celular em mãos ou você pergunta para o vendedor, quero o e-mail dele? Então, o melhor é você ter o aparelho em mãos, vai lá naquele aplicativo de celular, digita lá asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, e aí você vai aparecer, né? Aí quando o aparelho tem um local para um chip, só vai aparecer um código de e-mail, né? Que é um código de 15 dígitos. Se o aparelho tem dois locais para instalação de chips, vão aparecer 2 e-mails, né? E aí você consulta esses e-mails nesse site do Celular Legal para ter uma ideia, né, se aquele aparelho está ou não listado como roubado. Entendido. Para isso você tem que encontrar com a pessoa, né? Exatamente. Não confiar que a pessoa, por exemplo, está te mandando aquele e-mail, né? Ou seja, aquela mensagem daquele e-mail, que ele capturou aquele e-mail, mesmo um print da tela, né? Pode ter sido de um outro aparelho, que não é aquele. Então é importante que você... O mais correto é você ter o celular em mãos, você mesmo ir lá e digitar lá o asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha, no aplicativo de celular e de telefone, né? E aí você vai ter verdadeiramente qual é o e-mail daquele aparelho. Tá. E aí você vai ter que fazer 2 movimentos. Consulta o celular e fala pro cara, espera um pouquinho aí que agora eu vou consultar se ele é legal Isso. ou não. Exatamente, né? Para ter certeza. Já que você está comprando um bem que não é barato, né? Mesmo os usados hoje em dia não são aparelhos baratos, né? Lá. Então isso é uma questão que você deve observar. O Kenny está me lembrando aqui que a gente pode exigir a nota fiscal, né? Assim, mas aí pode exigir nota fiscal, obviamente, que é uma outra garantia, mas isso nem sempre, né? As pessoas guardam nota fiscal dos celulares, né? Então isso tem pode ser que ele não tenha mais, né? Se for um segundo dono, né? Um terceiro dono, na verdade, né? Seja um segundo dono que não pegou a nota fiscal do dono original. Então, ou seja, pode acontecer. Mas se você consulta lá nesse site, já é uma boa indicação de que o telefone é bom ou foi de algum fruto de roubo. Entendido. Bom, nós temos perguntinhas para você aqui. Vamos lá. O Fernando, Patrícia, me ajuda aqui que você está conversando com eles. Ele pergunta sobre aparelhos usados. Ele pergunta o seguinte, se existe algum tipo de comando em que o celular faça um autoteste para que o comprador perceba se tem alguma coisa funcionando ou não. Tem um código, eu realmente não vou me lembrar de cabeça aqui, para aparelhos Android, né? É um código que você digita no aplicativo de telefone, né? E aí varia um pouco de modelo, de marca, né? E aí ele entra num aplicativo interno de autoteste. Então, ele vai testar a câmera, vai testar as 2 câmeras, né? Vai testar a tela para ver se não tem nenhum pixel apagado, alguma linha, né, morta no tela do aparelho, vai testar os alto-falantes, o microfone. Existe. Eu vou fazer uma pesquisa, já fiz esse teste algumas vezes. Tem um código que você digita na parte lá do telefone e ele entra num aplicativo de autoteste do Android. Mas varia um pouco de modelo e marca do aparelho. Tá, essa é a pergunta do Hélio, tá? Desculpa. A do Fernando é de aparelhos usados, tipo top de linha, mas que não se atualizam mais. O sistema operacional, vale a pena comprar? Então, eu não compraria. Sim, se é um aparelho muito antigo, né, seja mais do que 3 anos, né, eu não compraria, porque assim, você vai ficar com um aparelho que não vai ter atualização mais de sistema operacional, novas versões de aplicativos, né, não vão mais funcionar, recursos novos dos smartphones não vão funcionar mais. Eu, pessoalmente, não compraria um aparelho que não tem mais, o fabricante não está dando mais suporte e atualização ao sistema operacional. Mais uma aqui. O Alcelon diz que o aparelho dele tem mais de 4 anos e não vem fazendo leitura de QR Code.
É por conta do tempo de uso? Pode ser uma questão também do próprio aplicativo de câmera que teve alguma situação, tentar talvez ou instalar um outro aplicativo de câmera ou tentar atualizar o aplicativo de câmera que tem no celular. Pode ser que um problema que parou de funcionar no próprio aplicativo de câmera para isso. Uhum. O Júlio, como eu verifico a saúde da bateria usada, se eu quero comprar? Então, existem no próprio Android, ele tem uma medição de saúde da bateria, né? Lá na parte de configurações, né, hardware, ele tem lá uma medição de bateria. E existem alguns aplicativos que você consegue também medir, né, a parte de uso, né, ou seja, quanto tempo, como é que está a saúde da bateria também nesse caso. Então, tem essas duas opções que você pode utilizar, ou internamente, né, a Apple também tem, né, na parte de configuração, te dá uma ideia da saúde da bateria. Tá, tem um outro ouvinte aqui nosso, ele está pedindo para atualizar o WhatsApp, mas num aparelho que eu não sei se deixou de receber atualização. É o Moto G Power Lite ali. Isso. É o Emerson. Teria que ver qual é a versão do Android que está instalada no aparelho. Androids da versão 5, né, para baixo, né, não tem mais atualização, da versão 5 para baixo, né? Então, se é uma opção, se é essa a situação dele, né, da versão 5 do Android para baixo, realmente não tem mais atualização do WhatsApp. Uhum, entendido. Bom, eu acho que tem gente mais mandando perguntas. Enquanto isso, vamos para os nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Conta aí. Vamos lá, Fernanda. Primeira notícia interessante que me chamou a atenção essa semana é que o Google Assistente dos aparelhos Android vai ser substituído pelo Gemini, né, que é a ferramenta de inteligência artificial do Google, né? Então, a Google confirmou que o assistente será aposentado, o assistente pessoal, né, do Google vai ser aposentado nos celulares ainda nesse ano, né, e vai ser substituído pelo Gemini, ou Gemini, né, nessa questão. A mudança já era esperada, né, porque o Google investiu bastante nessa ferramenta de inteligência artificial, né, e seria um sucessor natural do assistente. Hoje ainda tem a opção de você escolher se quer o Google Assistente ou o Gemini no seu aparelho. A partir dessa mudança, você não vai ter mais como escolher, na verdade, vai ser só o Gemini. Os aparelhos top de linha, como o S25, já vêm, né, com o Gemini já nativamente instalado neles, né, nesse caso. Então, não fiquem assustados, né, se o Google Assistente não desaparecer do telefone, né, e aparecer apenas o Gemini para isso. Uma outra notícia que é bastante assustadora até essa semana apareceu, que a Amazon ela divulgou que ela vai mudar a política de uso dos dispositivos Echo, dispositivos da Alexa, né, que possuem assistente pessoal do Alexa para isso. A partir de 28 de março deste ano, agora, né, desse mês aqui, todos os comandos de voz que antes eram processados localmente no aparelho, todos eles vão ser enviados para os servidores da Amazon, vão ser processados no servidor da Amazon. Então, veja, não vai ter mais aquela opção, por exemplo, de você escolher não salvar as gravações. Tudo vai ser enviado para os servidores da Amazon para serem processados lá, né? Isso, obviamente, gerou uma série de preocupações associadas à privacidade, o que eles vão fazer com esse áudio que eles estão captando. Eles falaram, né, que eles vão ser processados na nuvem e deletados logo após, né? Mas aí é uma questão de a gente acreditar ou não nessa situação, né? Então, ou seja, diz também que as gravações prévias vão ser apagadas nesse caso. Pessoalmente, eu tenho uma Alexa em casa e estou pensando seriamente em mudar para um outro assistente pessoal, o Google Home, porque assim, realmente é uma situação bastante complicada, né, nesse item de você usar uma inteligência artificial que está capturando todos os meus dados e meu áudio está mandando para os Estados Unidos, lá para o servidor para nuvem. Para nuvem. Exatamente. Então, não sei. Então eu estou pensando seriamente em mudar para lá, né, para isso aqui, né. E por último, uma notícia curiosa, né? Uma ferramenta de inteligência artificial se rebelou contra o usuário e mandou ele gerar o código sozinho, né? É um comportamento realmente estranho, né, de uma ferramenta de inteligência artificial. Um programador ele solicitou ao inteligência artificial que analisasse um código, um programa que ele tinha escrito lá, né, para ver se tinha alguma coisa errada. E aí a ferramenta, né, respondeu que ela não pode gerar o código para você. Por isso, eu estaria concluindo o seu trabalho. Você deve desenvolver a lógica sozinho. Ficou mal, a ferramenta mandou o cara fazer o código por ele mesmo, né? Não ajudou ele nessa situação. O comportamento, será que as inteligências artificiais estão tomando
vida sozinho, né? Não sei, né? Vamos acompanhar. Vai que, né? Vamos acompanhar. Mas é realmente curioso essa reação, né, de uma ferramenta de IA sobre programação. Bom, vou voltar aqui para as últimas perguntas, tá? Vamos lá. Tem um áudio com a Patrícia. É o Roberto. Uhum. Bom dia, Roberto aqui de Jardim Tamboril. Eu quero saber se sempre aparece no meu celular, limpa seu celular, a memória está cheia. Esse aplicativo, ele é correto, pode confiar? Ou tem um aplicativo de confiança que a gente pode usar? Para limpar a memória? Ele diz que vira e mexe ele recebe a mensagem de que o celular dele está com a memória cheia. E aí ele pergunta se dá para confiar nesses aplicativos instalados ou se tem alguma outra forma mais segura de verificar se está cheia mesmo. Então, normalmente essa mensagem ela vem do sistema operacional, dizendo que o celular está com a memória cheia. Então eu confiaria nessa mensagem que o telefone realmente está com a memória cheia. E aí a ação, basicamente, você não precisa instalar nenhum aplicativo. É você limpar fotos, vídeos que estão armazenados, fazer um backup para a nuvem ou para o computador, né? Limpar, né, fotos e vídeos recebidas de WhatsApp, que consomem bastante memória nessa situação, e ver se realmente todos os aplicativos que estão instalados no celular, você realmente está usando. Se tem aplicativos que você não usa há mais de 3 meses, eu sugeriria remover, né, do smartphone, porque realmente você em 3 meses não teve necessidade de uso daquele aplicativo, então talvez não seja interessante manter ele no celular, né, gastando espaço de memória, muitas vezes banda para atualização. Então, ou seja, é uma situação interessante. Mas eu conferi, normalmente essa mensagem vem do próprio sistema operacional. Temos mais uma do Fernando, não é isso? É um outro Fernando aqui, mandando a participação dele. Posso exigir na venda, na compra, né, de um smartphone usado, os acessórios? Não, vai depender do comprador, né? Exatamente. Alguns vendedores têm essa função, carregador, cabo, né, e fone de ouvido, né? E alguns vendedores não têm, muitas vezes perdeu, né, até não pegou da outra compra, quando é segundo proprietário daquele celular, ele já não pegou da primeira compra dele lá, então não tem essa situação. Então é uma questão de negociação com cada vendedor. Uhum. Paty, tem mais uma pergunta aí. Tem mais uma pergunta aqui, Gilberto. Antes, uma brincadeira do ouvinte aqui com você, que você falou, será que a IA está criando consciência, né? O Giovanni Abranches está brincando, morrendo de rir aqui, dizendo 21 de março de 2025, a Skynet adquire consciência. É preocupante, viu? Não é? Agora, um ouvinte não mandou o nome ainda. O Luiz Carlos apareceu aqui. Ó. Ele diz o seguinte, que o aparelho dele é um iPhone 13. Há uns 4 meses atrás, o WhatsApp dele foi bloqueado sem que ele pudesse se defender, já que ele não infringiu nenhum regulamento. Ele foi aconselhado a colocar um outro chip, baixar o WhatsApp Business, já que ele usa muito o WhatsApp comum. Agora ele tem um número para celular e outro número para o WhatsApp. Ele pergunta se isso é correto, se dá para reverter, o que ele faz? Então, o bloqueio de WhatsApp, ele tem vários motivos. Por exemplo, se ele parece que não é o caso dele, mas se você usar um aplicativo que não é o original do WhatsApp, isso é motivo de bloqueio. Você mandar muitas mensagens, né, para várias pessoas, isso pode se configurar em bloqueio da sua conta. Você ser denunciado, muitas pessoas colocaram você como spam, coisa parecida, você também pode ter a conta bloqueada. Normalmente, o WhatsApp não bloqueia imediatamente a conta, ele bloqueia durante 7 dias e depois volta de novo. Se você reincidir nessa situação, aí sim vai ser bloqueado completamente a sua conta. Se foi bloqueado mesmo, né, normalmente reverter isso é bem complicado, né? Pode até acontecer, mas é bem, bem complicado. Então, acho que assim, a alternativa que você tem de WhatsApp e telefone, infelizmente você vai ter que conviver com essa situação aí. Rapidinho, então, a última, hein? Vamos exibir o áudio aqui. A Patrícia está gerenciando as participações que chegam. Vamos lá, é o Rony, tá? Bom dia a todos. Fugindo aí um pouquinho do tema, né? De venda aí de celulares usados, mas eu gostaria de saber se é confiável o uso daquele temas, personalização de temas do Xiaomi. Geralmente tem nos celulares da Xiaomi. E aí, Gilberto? Sim, é confiável, porque na verdade já é do próprio sistema operacional que a Xiaomi disponibiliza para os usuários, então é bem interessante. A Android, inclusive, tem aqueles fundos animados também, mas isso faz parte do próprio sistema operacional, é bem confiável, sim. Gilberto, muito obrigada. Bom final de semana para você, hein?
Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia. Até lá.